Eu até ia sugerir para a gente começar a gravar quando começar mesmo a exposição. Eu não sei se ficou alguma pergunta das outras vezes, gente. Quem que estava com a bola? Acho que era a Daniela. Já chegou a Daniela? Eu acho que não ficou nenhuma pendência. Que da outra vez a Ingrid pegou um pedacinho do espaço da apresentação da Daniela, na sequência foi a Daniela. Salvo engano, eu acho que não temos nenhuma pendência mesmo, Sandra. Uhum. E aí eu faço a apresentação aqui, né? Eu ponho os slides. Isso. Ok. Bom, primeiro eu vou dar bom dia para todo mundo, agradecer os 22 que estão aqui online. Eu passei, antes da gente começar a conversar, 2 links, um de uma matéria que saiu na sexta-feira, lá no Chega de Trabalho Infantil, debatendo justamente esse nosso tema desse grupo temático, sobre os youtubers mirins e sobre o desafio que é para a rede de proteção. E, para minha surpresa, na sexta-feira também me deram a notícia de que foi lançado, então, esse curso, que é, no primeiro momento, para todo o sistema de justiça, envolvendo os tribunais das duas áreas, né, tanto do trabalho quanto os juízes da infância e juventude, os ministérios públicos, os servidores, até entrou o PROCON agora. No primeiro momento não tinha sido desenhado com abrir vaga para o pessoal do PROCON, e também, lógico, o pessoal do Conselho Tutelar, e é justamente para saber o que fazer para proteger criança e adolescente diante da legislação que a gente tem e que não vem sendo cumprida, porque tem muita novidade acontecendo nesse mundo online, da internet, e que está colocando em risco essa proteção construída, que não está sendo cumprida, inclusive, pelos próprios agentes, que poderiam estar sendo acionados pela sociedade, pelo mercado. Então, a gente pensou em fazer o caminho inverso. Bom, isso era um edital do governo anterior, que foi mantido, a ANDI, Agência Nacional de Direitos da Infância, que ganhou o edital e providenciou esse material. Entra muita coisa, eu coloquei para vocês, porque eu sei que no grupo tem juízes, não sei se tem alguém do Ministério Público, deve ter servidor também, me indico muito, foi muito bem feito, foi o Viti Vivarta que coordenou, uma habilidade incrível de colocar nos seguintes termos, né, a vantagem de se ter o que a gente tem hoje de recurso, de mídia, da internet, de todo esse mundo que possibilita democratizar o conhecimento, a participação, pessoas de vários estratos sociais, de vários locais do mundo e no Brasil, né, todos os cantos do Brasil, pode colocar a voz, pode ter voz, mas ao mesmo tempo não estão sendo observados a proteção, né, as pessoas estão muito perdidas, não só as famílias, mas também os agentes de proteção, também as empresas, não sabe, precisa ou não precisa de alvará, como é que eu identifico se é trabalho infantil artístico ou se não é, qual é o juiz que vai emitir esse alvará? Então, é um tema muito envolvente, muito dinâmico e muito interessante falar sobre isso. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar. Que pena que o professor ainda não chegou, que eu não sabia o tempo que eu teria para falar, então eu coloquei poucos slides, quase não dava tempo de tirar o pijama para falar para vocês, mas estou aqui composta. Deixa eu compartilhar a minha tela para achar os slides, então, vamos começando. Eu tentei seguir o padrão lindo que os colegas do grupo criaram. Aí agora tem um negócio na minha tela, não consigo clicar aqui. Vocês estão vendo um quadradinho? Como é que eu tiro? Apresentando para todos. Clique para retornar de chamada. Isso. Apertei? Não, mas eu não queria voltar aqui. Eu quero ir para a apresentação, né? Vocês estão vendo minha tela? Porque eu não estou vendo. Agora a gente estava vendo antes. Se você clicar... Isso, agora sim. Daí oculta essa parte que aparece, você está apresentando para todos. Como eu oculto essa tela? Esse tem uma flechinha, tá vendo esse cinza? Isso, é uma flechinha aí no canto, isso. E ali, ó, agora, isso, agora, mas daí não vai aparecer, você não vai se ver, mas a gente está te vendo. Vocês estão vendo as telas, né? Isso. Eu coloquei aqui na sequência, para a gente saber o que já tivemos, né? Então, a Natália, esposa, a Ingrid, a Daniela, agora é minha vez, e daqui a 2 semanas a Patrícia, que eu não sei se já chegou, a Patrícia está aí também? A Patrícia que vai expor. Então, a gente já fez todo um apanhado com relação a essa plataforma, falamos para vocês que a gente está ampliando, não só falando dos youtubers, mas também falando dos influenciadores digitais, e a parte que me coube foi falar um pouquinho de
dos youtubers mirins, desses influenciadores digitais, crianças e adolescentes. Para quem não me conhece, eu estudo esse tema desde 2007, quando eu fazia uma especialização e fui investigar trabalho infantil artístico, crianças que atuavam no segmento artístico, porque eu fui dessa área, tenho familiares dessa área, e na época eu tinha uma criança, um sobrinho que fazia novela. Então eu consegui fazer um acompanhamento nos bastidores do que acontecia, virou um livro, depois virou minha entrada para a USP, fiz o mestrado e doutorado na saúde pública e no direito. O professor Guilherme Guimarães Feliciano foi quem me orientou aí, tanto no mestrado quanto no doutorado, co-orientou, eu tinha um orientador na saúde pública, que eu fui estudar a saúde do trabalhador, desse trabalhador, no caso, o artista mirim. Então, por isso que esse tema me é muito caro, muito precioso, porque agora, lógico, quando eu ouvi meus entrevistados, não existia YouTube. O YouTube foi criado em 2005, né, e o Google comprou em 2006, mas em 2010, que foi quando eu vi minhas crianças, de 2010 a 2012, eles eram artistas, mas eles não eram youtubers. A grande maioria virou youtuber hoje, mirim, e é por isso que esse é o tema do meu pós-doutorado. Eu vou voltar nessa garotada para ver o que aconteceu com eles. O que eles dizem dessa carreira, que já foram 10 anos, nesse envolvimento com essa carreira artística. Mas o nosso recorte aqui é YouTube. Então, essas plataformas digitais é um tema extremamente controvertido, porque a gente fala em direitos fundamentais, põe em confronto alguns direitos fundamentais. A gente tem a proteção integral e prioritária para essa garotada. Eu coloquei até como primeiro ponto aqui, né, temos sempre que ter em mente lá o 227 da Constituição, proteção integral e prioridade, obrigação de todos, sociedade, Estado e família. Temos a liberdade de expressão, que também está na Constituição, hoje está sendo muito falado, né, essa liberdade de expressão, esses meios de comunicação, então até onde vai a liberdade de expressão, quais os limites, porque não são direitos ilimitados, né? E ainda o direito ao não trabalho, antes dessa idade mínima. Então a idade mínima para trabalhar no Brasil é de 16 anos, está na Constituição, está no ECA, embora o artigo 60 ainda não está atualizado, né? Mas é também a partir de 16, exceto como aprendiz a partir de 14. E também na CLT. Pois bem, como é que a gente confronta e compatibiliza esses princípios, esses direitos fundamentais? Então, chegamos nos influenciadores digitais mirins ou teens, não tem ainda um padrão de terminologia. Tem gente que chama mirins, incluindo, né, abaixo de 18 anos. A gente sabe que como a exceção é só a partir de 14, como aprendiz, a gente sempre fica com foco nesses que têm menos de 14, como é que funciona, né? Então, esse desafio é sem precedentes. Eu destaquei aí que nesse estágio atual da internet, cada criança e adolescente com acesso a essa rede se transformou num potencial provedor de conteúdo. Então, esse YouTube, Você na TV, que foi criado lá em 2005, por aquele pessoal lá da Califórnia, né, que é aquele Vale do Silício, que, né, pensando em como facilitar, compartilhar vídeos, isso se transformou em 15 anos, imagina, há 15 anos surgiu, há 14 foi para a Google, comprou, e, na verdade, a habilitação para vídeos com mais de 10 minutos surgiu, até anotei aqui, surgiu há muito pouco tempo. Então, essa questão, antes, os vídeos colocados ali eram de poucos minutos, eram 10 minutos. E foi em 2010 que passou de 10 minutos, prevaleceu, acho que durante uma semana, era 15 minutos que podia, e depois já liberou. Então, desde que não tenha, não seja direitos autorais de outra pessoa que você está compartilhando, vai poder ficar, e é limitada a duração. Pois bem, rapidamente, essa plataforma, né, que se por um lado eu pus aí positivo, se por um lado democratiza essa visibilidade, que foi eu comecei a falar, que deixa com que pessoas de vários estados sociais, de vários cantos do país, coloquem a boca no mundo, sejam vistos, sejam ouvidos, sejam considerados. Por outro lado, essa aparente oferta gratuita de espaço digital é só aparente, porque você divulga conteúdo e, na verdade, você está vendendo a sua informação. Se tornou um negócio, né? Aluga local para fazer publicidade, coleta de dados pessoais e formatação de comportamentos. Essa imitação, ainda mais essa galera que realmente é num estágio da vida que está sendo formada a sua identidade a partir da imitação do que vê na sua frente. Então, por isso que é uma bola de neve, é muito comum quem assiste youtuber quer ser um youtuber, seja a referência um youtuber mirim ou já um youtuber adulto.
Então, para entender nessa abordagem que eu quero dar para vocês, eu quero primeiro resgatar um conceito de trabalho infantil artístico que a gente construiu lá em 2014. Em 2014, a Escola Superior do Ministério Público da União, uma iniciativa lá do MPT, né, o Ministério Público do Trabalho, criou um curso para trabalho infantil artístico, para formar os procuradores, me chamou a OIT, chamou a Unicef, chamou vários agentes para pensar junto, e a gente criou nessa ocasião uma definição, porque a gente falou, olha, a gente primeiro, para falar sobre um tema, a gente tem que deixar claro do que é, o que entra e o que não entra. Então, a gente juntou essas palavras, né, porque sabe que tem uma lei de 78, que é a lei do artista e lei dos técnicos de espetáculo, e não traz nenhuma consideração sobre crianças e adolescentes fazendo arte. Então, é como se no trabalho artístico não existissem crianças e adolescentes. Isso para a lei que regulamenta essa profissão no Brasil. Então, a gente criou nos seguintes termos. Então, o trabalho infantil artístico é toda prestação de serviço apropriada economicamente por outra pessoa, remunerada ou não, realizada antes da idade mínima para o trabalho, que é 16 anos no Brasil, envolvendo a manifestação artística. Então, a gente achou que ficou interessante, porque fica em aberto, é aquela atividade feita antes dos 16 anos e que, independente de ser remunerada ou não, de ser apropriada por um terceiro, pelos próprios familiares, isso aí caracteriza o trabalho infantil artístico. É muito comum na área de desfiles de moda, não tem remuneração, a pessoa desfila em troca do própria roupa que usou naquele desfile, e é uma modelagem, é um modelo infantil. Então, abrange atividades como representação, canto, dança, dublagem, atuação em fotos e vídeos, como desfiles de moda e apresentação de programas. Então, a gente está falando desse apresentador de canais, e que, ao mesmo tempo, ele faz ali publicidade, parece muito com um apresentador, né, com essa profissão que está ali, nessa lei que regulamenta a profissão de artista, fala do apresentador de programa. E também fala do ator, né, que representa, também do cantor. Tudo isso aparece nessas participações que a gente observa nessa vida online das crianças, nessas plataformas, que não necessariamente é o YouTube. Acho que foi a Daniela que já abordou, que a gente fala em youtuber, né, que como a gente fala de uberização, mas, na verdade, tem até, acho que uma nova agora, que surgiu esse ano, né, um TikTok, alguma coisa assim, mas, né, Instagram, enfim, Twitter. Pois bem, o que a gente tem de lei regulamentando esse assunto? É muito comum, quando aparecem umas autorizações judiciais pelo trabalho infantil artístico clássico, que é na novela, que é numa peça teatral, no musical, e até numa propaganda para televisão, para fazer fotos, citarem esse artigo 149 do ECA. Mas observem, o ECA, eu já contei para vocês que a lei dos artistas e técnicos de espetáculo não fala nada sobre criança e adolescente fazendo arte. No ECA, quando fala em trabalho do adolescente, também não fala nada de autorização para essa atividade. Esse artigo 149 está numa parte do ECA que fala sobre as atividades do juiz, a competência do juiz da infância e da juventude. E aí fala que, olha, compete à autoridade judiciária, então aqui no ECA está falando desse juiz da infância que compete por portaria ou uma autorização, né, específica, ou uma portaria genérica, então, através de portaria ou autorizar mediante alvará. Então, aqui no caput do 149 fala que vai ser por portaria, que vai organizar uma situação valendo para várias crianças, adolescentes, ou mediante alvará. Portaria é muito comum de acontecer em caso de carnaval, de festas juninas. Juízes daquelas cidades, daquelas comarcas que têm essas festas, que costuma, então, ter criança e adolescente participando, costuma, naquele ano, lança uma portaria colocando que vai ter um laudo de um engenheiro de segurança no carro alegórico que vai carregar a criança, ou que tenha que, enfim, entregar um atestado de que está inscrito, está matriculado numa escola. Enfim, cada juiz faz ali na sua comarca, organiza essa participação. Mas vejam que no 149 fala de duas situações. O inciso primeiro fala da entrada e permanência da criança, desacompanhado dos pais, em estádio, baile, boate. Então, aqui não é a participação, é a entrada. Então, não nos interessa esse inciso. Mas sim o segundo, que fala em participação de criança e adolescente em espetáculos públicos e certames de beleza, como se fossem desfiles, né, de beleza, ou concursos de beleza. Então, vejam que participação de criança e adolescente, mesmo na atividade clássica, lá, trabalho infantil artístico clássico, que eu não estou falando lá da plataforma,
mas também inclui, entendo que inclui, aqui está falando que o juiz da infância e da juventude vai autorizar a participação de criança e adolescente em espetáculo público em seu ensaio. Então, primeira condição tem que ser um espetáculo público. Então, quando aquela exposição vira pública? Então, não basta ter um canal no YouTube, já vai virar um espetáculo público. Agora, é claro, quando tem milhares de seguidores e todo vídeo que é gravado tem uma quantidade imensa de pessoas assistindo, já virou um espetáculo público nessa grande praça virtual que é esse mundo, essas plataformas, né? Bom, continuando, porque ainda tem algumas condições para isso aqui acontecer. Então, veja, ali não está escrito se é trabalho, está só dizendo que quando tiver a participação de criança e adolescente no espetáculo público, precisa ter autorização desse juiz da infância. E ainda no parágrafo 1º, coloca algumas características. Então, para os fins dispostos nesse artigo, a autoridade deve levar em conta o quê? Os princípios da lei, então essa proteção integral e prioritária, as peculiaridades do local, a existência de instalações. Então, são alguns parâmetros que o juiz tem que observar. Tipo de frequência, adequação do ambiente, eventual participação ou frequência das crianças ou adolescentes, e a natureza do espetáculo. E veja, que mais? As medidas adotadas na conformidade desse artigo deverão ser fundamentadas, caso a caso, e dadas determinação de caráter geral. Então, ok, várias situações de pedido de alvará para trabalho infantil artístico menciona, tanto no pedido quanto na autorização, esse artigo 149, mas o que há muito tempo eu e outros juristas se escrevem falando que não necessariamente aqui está dizendo de trabalho. Nada esclarece que isso aqui seja trabalho. Aliás, parece que não é, porque nem está lá no capítulo do ECA que fala sobre o trabalho do adolescente. Agora, onde é que está, então, a autorização para essa atividade artística que infringe a norma geral que está na própria Constituição de proibir qualquer trabalho, todo e qualquer trabalho antes dos 14, né? Afinal, a exceção que está lá é como aprendiz. E aí, mas a gente tem na Convenção 138 da OIT. Então, uma convenção para o trabalho, para a idade mínima do trabalho. Então, de fato, está falando de trabalho. E aí fala que cada estado vai regulamentar a idade mínima para o trabalho naquela sociedade, naquele momento. No Brasil é de 16 anos, inclusive quando promulgou nesse decreto de 2002, e que agora eu não sabia disso, descobri me preparando para falar com vocês hoje, que no final de 2019 tem um decreto que revogou aquele que promulgava a 138 e todas as outras convenções da OIT e organizou tudo num único decreto. Então, agora a gente tem um único decreto que coloca em que condições foram promulgados os vários decretos da OIT aqui no Brasil. Pois bem, voltemos ao 138. Em que palavras que está, então, autorizando esse trabalho infantil artístico, que é a única exceção para aquela proibição de qualquer trabalho antes da idade mínima? Esse item 1, artigo 8º, autoridade competente. Então, aqui não fala que a autoridade competente é essa, para vocês terem uma ideia, em Portugal nem é judiciário, é uma instância administrativa. Então, a autoridade competente, após consultar as organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, se as houver, poderá, mediante licenças concedidas em casos individuais, permitir exceções para a proibição de emprego ou trabalho, provido no artigo 2º desta convenção para finalidades, como a participação em prestações artísticas. Então, aqui sim, a gente tem uma norma internacional ratificada no Brasil, trata de direitos fundamentais, por isso tem status supra-legal e infraconstitucional, que gera também toda uma polêmica, que fala se é infraconstitucional e a proibição da Constituição é absoluta, né, antes dos 14 anos, como é que isso aqui vai prevalecer? Mas, enfim, o que nós temos hoje prevalece esse entendimento que é possível compatibilizar desde que haja essa autorização judicial, que no Brasil tem sido feita pelo juiz da infância, muito embora eu discorde, e muita gente discorde, por um período, estados do Mato Grosso e São Paulo prevaleceu o juiz do trabalho, emitindo ou não essas autorizações. E ainda tem um item 2 nesse artigo, que fala que as licenças dessa natureza limitarão o número de horas de duração do emprego ou trabalho e estabelecerão as condições em que é permitido. Então, se reconhece que é possível autorizar, caso a caso, essa atuação na área artística de criança e adolescente, mas que tem que ser verificado, restringido, limitado, e não importa o formato dessa contratação, não está dizendo que é emprego, pode ser também uma prestação de serviço, né? O que a gente tem visto é que a maioria dos casos não é contratado, né? Não tem carteira de trabalho, são contratos feitos com os pais, e às vezes até os pais abrem empresas, para fazer uma coisa entre empresas, sabe? Contrato de empresa com empresa.
E aí a gente tem algum consenso, porque a gente tem muita polêmica nessa área, mas a gente tem algum consenso. Uma é que o trabalho foi proibido, o trabalho infantil foi proibido porque faz mal para o crescimento, para o desenvolvimento, para a formação de criança e adolescente. Eles são colocados em situações de adultos e eles correm muito riscos, porque eles estão em formação, em amadurecimento. Então é por isso que foi proibido em quase 100% dos países do mundo. Pois bem, esse trabalho infantil artístico só é admitido no Brasil se tiver essa autorização judicial, esse alvará. Então não tem outra exceção. Então, mesmo em alguns casos, até 2010 eu fiz um levantamento do que aparecia na justiça envolvendo o trabalho infantil artístico. E a grande maioria eram atividades feitas, mesmo na televisão, sem esse alvará, porque se usava lá no 149, como mostrei para vocês, do ECA, usava aquele inciso primeiro que fala da companhia do pai. Eles achavam que se o pai estivesse junto, que no inciso primeiro fala quando o pai não está junto. Então, se o pai está junto, não se aplica. Mas espera aí, não é para assistir nada. Porque a criança, quando vai assistir uma apresentação artística, ele na plateia, ele pode estar na companhia do pai, não precisa de autorização judicial, mas para participar, o inciso 2º do 149, não tem dúvida, que é só mediante autorização. Agora, muitos defendem que sequer se aplica o 149, porque o 149 nem está falando de trabalho, o que se aplica é, então, o artigo 8º dessa convenção da OIT, que fala que não tem outra saída senão uma autorização da autoridade competente, que aqui no Brasil é o juiz, e que por hora está, por conta de uma decisão liminar, votada no plenário do STF, está com o juiz da infância, o juiz estadual, portanto, mas não está ainda definitiva essa decisão. E aí, uma coisa bem importante está nesse último tópico desse slide. No Brasil, não há previsão de que critérios são esses que o juiz deve adotar para autorizar ou não, que medidas de segurança e saúde desse trabalhador precoce. Então, fica muita coisa a critério do juiz estabelecer que restrições, que limitações que ele vai impor naquela situação. Nessa atividade que eu contei para vocês, esse trabalho, esse estudo acadêmico que eu fiz, que foi a minha dissertação, eu levantei, inclusive, trabalho noturno. Então, trabalho noturno é proibido para quem tem menos de 18. Acontece muita gravação de propaganda, seja tanto filmagem quanto fotos, de madrugada, em vários locais que eles precisam fazer, né, locais que são muito agitados e ocupados com outras atividades, então eles não se atentam e ninguém proíbe, ninguém avisa, ninguém fiscaliza que tem criança no elenco, então não podia estar gravando aquilo de madrugada, porque, para falar a verdade, nem menor de 18, até os 18 nem podia, nem quem tem 16, 17 não podia estar gravando de madrugada. E o pior é que a maioria das vezes, depois eu vi o resultado final da obra, eu lembro de um filme, O Palhaço, que tem uma cena que foi gravada de madrugada, eu acompanhei, enfim, do lançamento, eu acompanhei, tem 2 personagens infantis, não precisava ser de madrugada, né, depois você assiste a cena, não precisava ter aquela criança gravando ali de madrugada. Bom, alertas. Então, aí eu chego nos alertas que, pela interpretação da lei, isso fica claro, só que isso não é divulgado, e é isso que a gente vai tentar nesse curso, que vai começar, que as inscrições estão abertas até 1º de julho, e eu vou agora como bandeira entrar em contato aí com o pessoal da advocacia, porque eu também entendo que isso tem que ser levado para a advocacia. Primeira questão, a exceção à proibição legal só tem que ser admitida quando houver interesse no bem-estar, na aprendizagem, na educação da criança e do adolescente. Tem situações outras que são proibidas, né, que são até trabalhos leves também. Por que é proibido no Brasil todo o trabalho antes dos 14? Porque a atividade, olha que está em maiúsculo, a atividade não pode ser substituída por um adulto. Então, são 2 condições, isso aqui quem chamou a atenção lá desde 2012, 2014, positivou num artigo que escreveu o Rafael Marques, do MPT. Então, ele fala, tem que ter essas 2 condições, então tem que ser essencial aquela presença da criança, então imaginem A Vida é Bela, que é uma obra do Roberto Benigni, né, que é a história de uma criança que vai para um campo de concentração e não percebe que está lá, porque o pai cria 1000 situações. Então, aquele filme era impossível de ser feito sem uma criança, não dava para substituir por uma arte gráfica, por um anão, era impossível. Tinha que ser uma criança que é essencial para aquela obra artística. Pois bem, mas tem outra condição, será que foi importante, essencial, educativa, aquela experiência para aquela criança? Então, olhando a obra finalizada, é impossível saber, né? Mas acompanhando os bastidores, sabendo das restrições, é possível saber. Então, por isso, talvez isso explique por que a gente vê, às vezes, né, atores, artistas que cresceram, e alguns está tudo bem e outros não está nada bem. Né? A gente vê vários exemplos de evidências que parece que a exposição precoce a esse mundo foi muito positiva,
e muitos que mostram que a experiência não foi positiva. Então, como proteger, como construir um ordenamento jurídico, mas também instituições, né, e políticas públicas para isso realmente ser evidenciado, que é um trabalho, e ser protegido. Então, outro alerta, né, que o ordenamento brasileiro proíbe que crianças e adolescentes anunciem produtos. Então, se é um anúncio, tem uma resolução do CONANDA, 163, que ainda está lá valendo, né, que diz que não pode usar para vender uma outra criança, querendo convencer o outro vulnerável a consumir aquele item. E a própria autorregulamentação, o CONAR, no artigo 37, também condena essa prática de merchandising com crianças e ainda orienta. Então, ele proíbe usar essa propaganda escondida com crianças e também orienta que não se empregue crianças e adolescentes como modelos para apelar para a venda diretamente. Então, pensando somente nessas duas previsões legais, já se entende que está proibida esse anúncio de produtos pelas crianças, em qualquer mídia que seja, né? Seja televisão, seja pessoalmente, seja na internet. E para ser mais contundente, eu trago aí o Código de Defesa do Consumidor, que fala que é crime promover publicidade abusiva. Então, tem uma previsão que incrimina, que é lá no 67, 68, que incrimina esse tipo de ação. Então, é uma publicidade abusiva, se é voltada para o público infantil, e é crime. Pois bem, o que a gente tem nessa esfera de youtubers mirins e adolescentes, né, que eu chamei de youtubers teens? A gente tem 3 situações, se você pensar em tudo que já foi exposto, as 3 colegas que me antecederam, elas falaram de situações que tem, então, a propaganda, seja ela explícita, seja implícita, gravada pelo youtuber. Ou ele recebeu um presente, ou ele foi num lugar e adorou estar ali, mas tem propaganda ali. Então, não se tem dúvida que nessa situação, seja porque ele abriu o presente e recebeu, né, ou voucher, ou se tem um contrato assinado com aquela empresa para fazer aquela publicidade, ou gravar, fazer toda uma campanha, isso é trabalho infantil artístico e precisa de alvará judicial, não tem brecha, não tem outra opção, é a única exceção existente na lei brasileira. Uma outra situação é a seguinte, esse canal não tem essa publicidade, ele não recebe presença, ele não abre, não. Ele canta, se apresenta e tem muita audiência. Ou ele vive, deixa eu ver aqui, ele apresenta novelinhas, canta, dança, e às vezes é dirigido pelo próprio parente. E aquilo, e é monetizado. Então, ele, embora não faça publicidade, então a criança não tem ali a publicidade, ela faz apresentações artísticas, como se fosse dirigido pelo parente, seja um irmão mais velho, seja um primo, né? Acontece bastante isso. Só que tem aquelas publicidades automáticas do Google antes, durante e depois, que é esse Google AdSense, então o canal é monetizado. É também um trabalho infantil artístico, porque é como se fosse um ator, um cantor se apresentando e trabalhando para a própria instituição ali que está sendo doméstica, né? Às vezes até no ambiente da casa dele. E precisa também de um alvará judicial. Entendo que, para mim, isso aqui está muito claro. Agora, tem uma situação muito mais complexa. E aí até me lembra aquela situação do filme, eu comentei com as minhas colegas de grupo, gente, como é o nome do filme? O filme do Jim Carrey lá, Show de Truman. O Show de Truman é a vida dele que era mostrada para todo mundo, e lembro, não sei quantos assistiram, então ele não sabe o que está sendo gravado, ele não está representando, ele está vivendo a vida dele, está existindo. Agora tem toda uma estrutura empresarial por trás daquilo, então ele não está ensaiando textos, está sendo mostrada a rotina, lá no caso do Truman, mas só que aquilo ali virou um grande negócio. Então, existem pessoas ganhando dinheiro com aquilo. E lá na definição falava que pode ser, né, que não é a pessoa que está recebendo, mas existe alguém usando como matéria-prima para um produto que está sendo vendido, aquela participação da criança. Então, virou um negócio. Então, essa situação 3, que é mais complexa de se caracterizar, que existem situações que mesmo com a exibição na televisão, é um caso específico, aquilo ali não virou negócio, ela não vive daquilo, nem a família, aquilo ali não é impactante. Mas deixa eu mostrar alguns elementos. Então, a situação 3 eu descrevi assim, a rotina da criança é apresentada, sem propagandas, nem monetização do canal, só que os riscos estão presentes, a gente já falou até num dos encontros sobre pedófilos que ficavam anotando em que
momento do vídeo aparecer alguma situação que o outro pedófilo também ia se interessar, tem os riscos da exposição da vida privada, da pessoa ser assediada, ser perseguida, então tem todo um acompanhamento preciso e tem que ser responsabilizado, né, os pais dessa exposição, e é necessário alvará ou portaria se caracterizar de espetáculo público. Então eu resgato aquele conceito que eu mostrei para vocês que está lá, mesmo se não for trabalho, então digamos que eu não acho que é trabalho, que lá no show do Truman ele estava vivendo a vida dele, então essa criança está vivendo a vida dela. Então ela não está trabalhando, ela não decorou nada, ela não faz propaganda de nada. Só que é uma apresentação pública, então é um espetáculo público, mesmo que seja nesse ambiente virtual. Então precisava de alvará, porque fala ali no 149.2 que quando for uma apresentação pública precisa de uma autorização do juiz, ali no caso do juiz da infância, porque então não seria trabalho. Mas será que não é mesmo trabalho? Então, o que eu descobri há pouco tempo? Que o IBGE, quando ele faz aqueles levantamentos da PNAD e verifica se é ou não trabalho, se é trabalho para consumo próprio, lembra? Deu até uma polêmica, porque vários números do trabalho infantil não foram considerados em 2016, porque falava que era para próprio consumo. Pois ele caracteriza como trabalho em ocupação se a atividade não for remunerada, mas reverte em renda para a família. Então, conta como trabalho. Então, se aquela atuação da criança, muito embora seja só a exposição pública daquela vida da criança, mas aquilo ali está revertendo em renda para a família, então não é uma atividade que a criança está fazendo para consumo próprio, ela não está fabricando uma comida para se alimentar, não. Ela está sendo, existindo, e aquilo ali está dando muitas curtidas, e aquilo ali está sendo de alguma coisa revertendo financeiramente para a família. Se isso reverter em renda para a família, é trabalho, está caracterizado trabalho, por essa definição do próprio IBGE. O que a gente tem hoje? Então, depois de denúncias do Instituto Alana, enfim, viraram uma ação civil pública, e coloquei aqui, né, que é uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, de 2018, final de 2018, e aí começou um acordo em 2019, que encerrou, agora eu não lembro mais de cabeça se foi final de 2019 ou começo de 2020. Então, eles anunciaram, tem os links aí na internet, anunciando um acordo entre o Ministério Público, Google e Conar, para que, a princípio, o pedido da ação civil pública do Ministério Público era para se proibir a monetização de qualquer canal que tivesse criança, porque se entenderia que, dessa forma, se separaria o joio do trigo. Então, se não tem interesse nenhum financeiro, então não pode monetizar de nenhuma forma, nem essas automáticas, com a AdSense, e nem essas, né, embutidas, que a criança mesmo faz a publicidade indiretamente ou diretamente. Vocês sabem que isso daí, na verdade, aquele acordo que a Google fez nos Estados Unidos, depois de uma multa, a princípio era isso, né, era para proibir qualquer propaganda. Mas me parece que não é bem isso que está acontecendo, que quando você flaga lá que esse vídeo vai ser usado por crianças, o que está acontecendo é que não estão sendo coletadas as informações daqueles usuários daquele canal, mas alguma propaganda aparece sim, não é que não tem propaganda nenhuma. Então essa ideia inicial da ação civil pública era perfeita, que era tem que respeitar as leis nacionais e não pode fazer propaganda, não pode monetizar esses canais, porque aí vira negócio, esse canal que tem aquela criança. E aí tem todo o cuidado que tem que acontecer em qualquer situação que tenha exposição e responsabilização, né, se acontecer uma exposição indevida daquela criança, problemas, né, para a vida normal, afinal ela tem a proteção integral e prioritária. Pois bem, nesse acordo, no final, o que saiu? Algumas coisas combinadas, mas basicamente cartilhas que vão ainda ser lançadas sobre educação digital, para educar esses pais, esses adolescentes a se precaver, a tomar medidas de segurança nesse mundo digital e não ficar se expondo como acontece. Eu elogio, eu falo, não, é muito importante, mas isso, você não está resolvendo a questão do trabalho infantil artístico ali, não reconhecido, né, na internet, e está atribuindo a responsabilidade aos pais, né, e, na verdade, não chamou para a discussão esses agentes que faturam, então essas agências intermediárias, né, agora está tudo profissionalizado, então se contratam empresas para produzirem esses canais. E aí uma coisa que eu destaco aqui é que a estrutura do negócio é responsável por criar demanda. Então, nessa matéria que eu mostrei para vocês, que saiu na sexta passada, lá no Chega de Trabalho Infantil, o jornalista quis dar destaque para isso. Eu falei assim, olha, na área da agricultura, quando contratam não o trabalhador, mas sim a família, e se paga por demanda, por produção, então se você, no seu estrutura do negócio, contrata uma família e paga por produção, claro que a estrutura do negócio está forçando aquele trabalhador a colocar a família inteira para trabalhar.
Então, a demanda também gera o trabalho infantil. A culpa do trabalho infantil não é só de quem, porque qual a causa que levou aquela criança a fazer aquela atividade. Não. Então, existe a demanda no mercado. Então, também, se você remunera esses canais no YouTube e em outras plataformas, e que tem essa exposição da criança, você está criando demanda para o trabalho infantil, né, porque tem a remuneração. E tem toda uma estrutura mercadológica desses agentes que estão faturando, né, com aquela atividade. Não estou falando dos pais, estou falando das agências, estou falando das empresas, estou falando desse lado, né, e o próprio canal, a própria plataforma que ganha muito dinheiro. Estou terminando, bom, quis citar então essa ADIM, que eu já mencionei lá atrás, que é da ABERT, dessa Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, que questionou essa alteração que aconteceu em 2015, se eu não me engano, que passou, então, a competência, todos combinados, tanto o Ministério Público quanto a Justiça Estadual e do Trabalho, que isso aqui é trabalho, essa situação desses alvarás, e que era o juiz do trabalho que tem que dar ou não essa autorização. E assim funcionou, foi bem diferente, né, o resultado final, porque começaram a existir várias negativas, isso incomodou demais o mercado, esse segmento, então entraram com essa ação direta de inconstitucionalidade, que foi julgada talvez há um ano atrás, não lembro agora de cabeça, quando foi julgada essa liminar. Então, foi uma liminar em plenário que foi decidida como sendo a competência, em divergência da ministra Rosa Weber, dizendo que não, que isso aqui é trabalho sim, mas a maioria decidiu que não, ficaria ali a competência, nesses casos de trabalho infantil artístico, para o juiz estadual. Mas ainda continua, ainda está lá. Esse assunto não foi resolvido e espero que reverta, porque para mim parece muito claro que se o adulto está trabalhando e está fazendo a mesma cena com aquela criança, como é que a criança não está trabalhando? Sem dúvida, é trabalho. E o trabalho já acontece muito antes da exibição para o público, né? Um engano que tem ali no julgamento, que ele se baseia na situação de que não, depois que vier a autorização judicial, aí que se inicia o trabalho. Mas não, a autorização vem antes da estreia da peça, eles já começaram a ensaiar 4 meses antes, 6 meses antes, já tem a obrigação de não tomar sol, de não cortar cabelo, então tem várias obrigações contratuais, e os ensaios, e o conteúdo, então a exposição indevida ou não para um conteúdo que eventualmente pode ser inapropriado para aquela criança daquela idade, acontece antes da estreia, né? Então, e esses alvarás estão sendo pedidos antes da estreia, mas não antes do início do trabalho, da atividade. Então, quando chega na mesa do juiz, já está trabalho, já tem um contrato assinado, já tem condições prévias, né, durante esse período de ensaio. E no final, assim, eu chamo a atenção que o Google mudou os termos de uso, até eu coloquei aqui na tela, estou com a tela lá aberta, só que ele manteve 13 anos como a idade mínima no Brasil para administrar o canal e habilitar ou desabilitar o controle da família. Então, deixa eu mostrar para vocês, esse aqui acho que é o meu último slide, Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu não caí não a transmissão, né? Tá todo mundo tão quietinho, fico sempre em dúvida se eu não caí a conexão. Não caiu não, pode falar. Não, nós estamos aqui. Vocês estão aí? Eu tô uma matraca falante. Deixa eu ver aqui, tem mais... Tem uma coisinha que eu quero mostrar para vocês. Online, porque eu ia colocar aqui na tela, mas... Boa que a gente está caladinho ouvindo. Tá bom. É muita coisa, né? Mas é fascinante porque tem muito a ser feito, tem muita coisa errada acontecendo no nosso nariz, na nossa frente. Deixa eu ver se é essa aqui. Acho que é. Restrições de idade. Então, aqui é a tela de termos de serviço do Google. Em algum lugar aqui ele fala que ele mudou aqui, olha, em vigor a partir de 31 de março de 2020. Então, se antes explicitamente dizendo que essa plataforma, YouTube não é para quem tem menos de 18, agora tem assim, olha, eu mudei os termos de serviço, de março, na verdade foi no final do ano passado, mas aqui tem acho que uma nova mudança que é a partir de 31 de março, e que ia começar a valer em janeiro, então eles já mudaram de novo, mas olha como é que está aqui, restrição de idade. Se você está abaixo da idade exigida para gerenciar sua conta, é necessário ter a permissão do seu pai e da sua mãe, para usar a conta. Peça para o seu pai e mãe, o responsável, ler esses termos para você. Então, aqui, quem tem uma conta, é justamente, você abre uma conta e começa a postar os seus vídeos. Então, se você é um responsável legal, o pai e mãe, e permite que uma criança use os serviços, esses termos se aplicam a você, e você é responsável pelas atividades dessa criança do serviço. Então, idade exigida para gerenciar a conta. Vamos funcionar.
E aí ele fala que tem restrições que variam por país. Então, se você olhar aqui, a restrição de idade no país. Então, na Europa, então, veja, Bulgária, Croácia, tem alguns lugares que são 16 anos, Alemanha 16, França 15. Ah, legal, aí eu vou lá aqui olhar, então, o Brasil, né? No mínimo tinha que ser 16, não é isso, gente? Olha só, América do Sul não tem Chile, Colômbia, Peru, Venezuela, não fala nada do Brasil. A restrição que vale aqui para o Brasil, sabe de qual é? De 13 anos. Deixa eu ver se fala aqui em cima. Bom, nos países que não são listados abaixo, a idade mínima para gerenciar a própria conta do Google é 13 anos. Ou seja, isso aqui está absolutamente contrário à nossa legislação. Não é isso, está descumprindo a proteção que existe. Não há. O que está dizendo? Que ele vai poder gerenciar a própria conta, que é postar ou não postar vídeos. Eu tenho esse link aqui em cima que fala Family Link, que você pode restringir que tipo de conteúdo acessa o seu filho. Mas é isso aqui acaba, ou é possível de se deslinkar, né, de tirar essa restrição, quando atinge essa idade mínima para administrar a sua conta, para gerenciar a conta, e que está aqui caracterizado no Brasil como sendo de 13 anos. Principalmente, eu não sei onde eles tiraram isso, tá realmente descumprindo aí a proteção integral, e aí não sei de onde tirar essa idade que, a partir de 13 anos no Brasil, já pode ter um canal, já pode fazer negócio, se nem emancipar pode, né? A partir dos 16 que pode emancipar. É isso. Então, obrigada pela atenção de todos. Tinha um último slide, mas era só para deixar o meu, vou deixar, né, meu e-mail, caso alguém queira continuar a trocar conversa comigo, porque esse é um tema que ainda vai longe, né? Estou aqui super envolvida e à disposição aí para quem quiser fazer perguntas, saber mais informações. Obrigada. Parabéns, Sandra, foi muito bom. Parabéns. Muito bom mesmo. Obrigada. Muitas informações. Parabéns, Sandra. Foi ótimo. Não, mas vocês viram que situação, gente? Que a gente tem uma lei que acho que já entenderam na televisão, embora não caiu de tudo, sabia? A gente conversando no nosso grupo e até com outras pessoas falam assim, não tem mais propaganda, vários programas que eram voltados para crianças saíram das TVs abertas, por conta que não tem mais patrocínio, não pode mais fazer publicidade, mas eu vi uma situação ou outra, sim. Como tem essa autorregulamentação, e eles, entre si, combinados de não usar mais criança para fazer publicidade, tem comerciais sem usar artista mirim, né, sem usar, enfim, os artistas. Mão, né, que eu não sei se é de adulto ou de criança, mas aparece o brinquedo, tem ainda propaganda. Tem publicidade a todo momento, pois é, também deixa eu ver aqui as mensagens. A Ana falou que tem publicidade a todo momento. A Ana pode contar para a gente, vai conferir. Então, uma coisa que me falaram, Ana, é que depois dessas restrições dessa autorregulamentação publicitária, eles mesmos, entre eles, já aconteceu um caso ou outro deles tirarem o canal, de tirarem a publicidade, e estava descumprindo essa autorregulamentação. Nessa ação, inclusive, do Ministério Público, do CONAR, né, esse ajuste, esse acordo, eles falaram, não, a gente tem controle, vamos deixar a autorregulamentação, porque a gente controla aqui o pessoal que faz parte desse nosso grupo. Mas, para mim, a evidência é que não controla, que, para começar, esse monte de publicidade na internet, quem está controlando? É como se não fosse publicidade, é como se não fosse a criança fazendo, né, divulgando, e não tem dúvida que ela vai chamar o filho, chama lá um especialista, Ana. Ajudava, né, se a gente soubesse, afinal de contas, se ele vê propaganda na televisão com criança e adolescente fazendo a propaganda. Licença, bom dia, gente. Eu vou prestar atenção, porque que eu saiba, não tinha, Pedro? Propaganda de brinquedo, massinha, o que tinha de propaganda de brinquedo? Um montão de coisa. Então, eu vou observar agora, gente, aí eu falo para vocês. Tá bom, Ana, porque eu acho que não tem a criança. Ô, Sandra, eu lembro da propaganda da Parmalat, que era com crianças, lembra? Bebê era uma gracinha, né? As vaquinhas, bichinhos. É verdade. E é isso, será que foi bom, será que foi positiva aquela participação para aquelas crianças? Pode ter sido. Então, por isso que a resposta não é simples, né? Porque pode ser positiva. Quando eu entrevistei lá, 25 pessoas eu acompanhei no estado. Era alguns poucos, né? Acho que 2. Apresentaram realmente que foi extremamente positivo para a formação, para a autoestima.
Então, não é que é impossível ser positivo. Então, por isso que proibir totalmente talvez não seja o melhor caminho para dar esse espaço, né? Mas aí é que tá, é mais complicado para os reguladores, para os fiscalizadores, para as instituições. Então, como que a gente vai limitar isso? E como que a gente vai, né, fazer com que todos tenham uma experiência positiva? Porque o garotinho da Parmalat, né? Quanto tempo demorou para gravar, até ele falou, tomou, aquela cena que a gente vê, quantas vezes repetiu? Será que desistiram de fazer com um, que começou a chorar, e aí foi outro? Não dá para saber olhando, né? O resultado final. Eu nunca estudei muito esse tema, assim, mas eu gosto muito e passei a gostar mais, né? Tive a oportunidade de escrever um artigo agora com a Gabi e também de começar a dar aula para os adolescentes. Então, eu penso que essa conscientização que é importante, eles têm que saber que é um custo extra se você quiser utilizar a criança no seu evento. É um trabalho extra, porque se você precisar da criança, você vai ter que ter estrutura, você vai ter que ter condições, você vai ter que ter restrições de horário, porque ela tem que ser protegida, né? Eu acho que essa conscientização que é importante, que não existia conscientização nenhuma, né? Mas o trabalho infantil em si, ele é meio invisibilizado. Eu participei aqui no TRT 15, a gente tem aqueles GEIAs, né, que é o Juizado da Infância. E eu fui numa ocasião aqui no interior, em Fernandópolis, que lá tinha bastante, o juiz lá autorizava tudo, trabalho infantil. E aí o tribunal resolveu abrir lá uma unidade. Até as pessoas pensavam, por que Fernandópolis tem um e, por exemplo, uma cidade maior aqui perto não tem, né? E era por esse motivo. E aí lá, quando eu lembro perfeitamente que na hora da inauguração estavam as autoridades, né, prefeitos, parlamentares, e aí o colega falou alguma coisa do trabalho infantil, da região e da cidade, e aí a prefeita rebateu, né, os dados. Não, aqui não tem, porque assim, as pessoas não veem que vender flor no bar é trabalho infantil, entregar panfleto é trabalho infantil. Então, é uma coisa muito sutil, né? É verdade. E isso não é só no Brasil. Eu lembro de um francês que veio dar uma aula lá na USP, lá na ergonomia, lá na produção, né? Na engenharia de produção, enfim, a gente é tudo da USP, mas enfim, quem fizer essas matérias interdisciplinares. E aí ele falou, não, vocês têm trabalho infantil aqui no Brasil. E aí, como o trabalho infantil que eu estava tentando falar, mais ou menos, lá tentando arriscar o francês, eu queria dizer do trabalho na televisão. Eu falava, mas na França... no televisão, vocês não têm na televisão crianças? Temos. Eu falei, então, isso é trabalho? Então, eu vi que não é problema só da visão nossa, sabe? Todo mundo, né, se questiona se isso daí é que pensa no trabalho infantil, o menino sujo na carvoaria, né? Mas, de fato, o que é isso, então? Se isso não é trabalho infantil, é uma exceção, e a exceção, eu acho interessante chamar a atenção para isso. A exceção acontece nessa esfera porque, primeiro, não dá para substituir por um adulto, porque senão deixa o adulto trabalhar, né? Não falta emprego. Não deixa o adulto fazer aquilo. Agora, se não dá para substituir por um adulto, e aí não dá para ter a obra artística, ok. Mas vai ser positivo para aquela criança, aquela experiência? Então, me parece muito claro que treinar alguém para vender um produto para outro vulnerável, isso não, em que vai acrescentar para aquela criança? Em que ela vai estar sendo educada? Né? Em mentir, para falar que aquilo ali é uma delícia de comer, uma delícia de usar, e se não for? Aí ela vai falar a verdade, que é ruim? Né? Então, eu sinceramente defendo que tinha que ser totalmente proibida. Publicidade feita por criança não tem porquê. Já está na lei, né? Já não tem. Né? Como você sabe se o processo da STF está pautado? Não, não está pautado. Há bastante tempo, né? Estamos esperando. Mas eu acho que talvez não seja um bom momento, né, para decidir isso. Tem todo um trabalho que ser feito. Eu lembro que na véspera do julgamento dessa liminar foi um trabalho, um esforço conjunto ali, a Ana Mata trabalhou bastante para poder, a gente tinha publicado um artigo, eu, o professor Guilherme, o professor Dantas Oliva, e eles imprimiram na Mata e deixaram no gabinete de cada ministro, para ver se eles leriam aquilo antes do julgamento. Talvez tenha dado certo, né, enfim, a gente perdeu, mas foi citada, a ministra Rosa Weber mencionou. Mas é isso, acho que eu estou muito animada com esse curso, que, Ana, assista, dê um jeito de assistir, Ana, já que você pode, né? Poucos aqui, enfim, podem por enquanto, já que está aberto somente para quem faz parte do sistema de justiça. Foi muito bem elaborado, vai questionar, inclusive, essas indicações classificativas, essas
enfim, programas de muita violência na televisão. E aí, o que eu achei mais interessante, até vou deixar gravado também, é a forma como isso foi estipulado, porque eu elaborei o conteúdo envolvendo essa parte de youtubers mirins, depois vai ter também alguma parte online, que a gente vai falar com quem fizer o curso, vai ter uma parte, é um curso online, tem as apostilas, e depois a gente vai ter um momento de debate. Mas o que foi encomendado, e que eu vi ali no anúncio, é incrível, é assim, não é para fazer um curso e, ok, aprendi e acabou. Para estimular a ação. Então, a proposta que se faz é, ok, ciente disso aqui que a gente tem na lei, que é isso que é para funcionar, o que você pode, na sua esfera, na sua instituição, mudar? O que você pode fazer? Para isso realmente virar prática. E aí eu vi na programação, nesse link que eu mandei para vocês, que o segundo momento é, então, chamar as empresas, chamar a sociedade para implementar. Então, é demais, porque é um curso que é para provocar, para dar instrumentos para esses formadores de opinião e transformadores do mundo, de fato, praticar, né? A lei está protegida, porque senão a gente fica só assim, na esfera da academia, discutindo, isso está lá na lei, mas ninguém observa, ninguém enxerga que é trabalho infantil, e ninguém cumpre. Quando uma mãe super orgulhosa da filha que gravava o filme falou, não, a produção faz direitinho, eu fiquei calculando, ela ficou só 6 horas trabalhando. Eles controlam o horário lá de trabalho, 6 horas de duração. Quando? Aí eu vi que era de madrugada. Então, quer dizer, ela não tinha noção de que é proibido, a menina tinha 6 ou 8 anos, proibido trabalho noturno abaixo de 18, como que a filha estava gravando de madrugada, e ela contente porque eles cumpriram 6 horas de duração de trabalho, que é a duração do trabalho máxima para todo artista, 6 horas de duração. Então, é muita desinformação, e aí na hora que teve, então, essa ação para Google, que gerou esse acordo do Ministério Público do Trabalho, não, Ministério Público Estadual aqui de São Paulo, a culpa ficou toda assim, não, vamos fazer uma apostila para ensinar os pais, vamos orientá-los a cuidar dos filhos, porque o problema é dos pais, os pais que não estão cuidando, a gente avisou que era proibido para menor de 18, não é assim, né? Avisando lá na tela que é proibido para menor de 18, não faz nada, porque está cheio de canal, todo mundo sabe que tem um monte de canal com criança. Então, alguma coisa tem que acontecer. Nessa área, acho que está todo mundo convocado. Eu ia falar que parece que no YouTube fica mais evidente, né, da publicidade ser mais agressiva, e também em relação à renda, né, que essa família acaba recebendo e pela monetização também do canal. Eu falo assim, em termos de ficar mais agressivo, porque a publicidade, como você disse, né, acontece antes, durante e depois, né, em todo o tempo que a criança está exposta, fazendo a apresentação do canal, e quando ela coloca o conteúdo, também ali tem alguém dirigindo, né, aquelas cenas, então ela não é completamente livre, né, para poder brincar, para poder interagir, então isso também acaba prejudicando o desenvolvimento dela e tudo mais, porque você ainda referiu, né, que essas crianças têm um certo roteiro, né, vamos dizer assim, a seguir. E elas estão, enquanto tem crianças que trabalham em teatro, por exemplo, novela, tem outras, essas do YouTube especificamente, elas estão fechadas ali, às vezes atuando 24 horas, mas assim, 12 horas, né, quando ela estiver acordada, ela às vezes está filmando, está interagindo com o público, e tem pessoas consumindo, né, esse conteúdo. Então, assim, a sociedade mesmo, né, essas crianças têm milhões de seguidores, então a sociedade está consumindo isso, está contribuindo, né, para essa exploração infantil e levando, claro, aí é um ciclo, né, daí levando as empresas a incentivarem ainda mais, fazendo mais investimento, então parece que na televisão é mais velado, né? Aparecendo numa novela, ou quando as propagandas, por exemplo, propaganda de fralda de bebê, não tem como não ser o bebê, né? Quando elas não são substituídas, mas no YouTube é muito mais evidente, mais aparente isso, né? Mais evidenciado. Inclusive para adolescentes, né? Para adolescentes também, como a gente fez até a pesquisa para o nosso artigo, adolescentes contando como perdeu, que agora não é mais boca virgem, sabe? Coisas nesse sentido também, completamente agressivos, trazendo esse tipo de apelo para outros adolescentes e até, de repente, provocando, né,
violência, provocando um conteúdo mais erótico, mais sensual e, inclusive, despertando aí essa erotização para possibilidades de pedofilia, enfim. Então, eu enxergo como que é amplo, né? Como pode expandir para... Como é perigoso, vamos dizer assim, né? Muito perigoso e muito recente. Vocês viram que se não, há 15 anos surgiu o YouTube, e na verdade há 10 anos que começou essa história de poder ter vídeo com qualquer conteúdo, porque antes eram vídeos bem curtinhos, a presença da criança fazendo a publicidade é mais recente ainda, né? Então, a sociedade está, enfim, se estruturando. Agora, com a pandemia, que se fala quais as consequências psicológicas dessa geração, de todas as gerações, né, de todas as faixas etárias, mas que não se sabe, vai se estudar. Então, uma coisa que a gente também não sabe, quais as consequências para essa infância que não está mais vendo aqueles canais clássicos que a gente assistiu, que, né, temos várias gerações aqui participando do grupo, mas e que agora, então, esse contato via YouTube, que tem muita propaganda, publicidade o tempo todo, compre, né? Então, que impactos isso vai dar nessa geração que já vão ser os adultos de amanhã e a gente que vai ser os velhinhos, cuidados por essas pessoas que estão sendo submetidas, como nunca, numa situação de extremo consumismo, né? De pragmatismo, tudo tem que ser imediato e funcionar. Então, que consequências, né, vai ter nessa formação? Então, acho que é toda essa preocupação que a gente tem. E assim como, uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui para a saúde pública, é descobrir que há 100 anos atrás, médicos receitavam cigarro para grávidas relaxarem. Então, não se tinha noção do tabaco, dos efeitos da nicotina para uma grávida. Então, tem receita de médico há 100 anos. Então, é toda uma evolução, inclusive, científica, para se entender as consequências, né? Essas consequências dessa situação, né, das crianças submetidas e querendo imitar, porque também no dia a dia, o jeito de falar, parece que está querendo vender, né? Na verdade, quem convive com criança que pode dizer, eu vi ali o filhinho da Ana que está do lado dela, ela acho que é um grande laboratório aí de contar, né, como é que, ela nem está ouvindo, está tirando dúvida dele, mas como é que é contar, o que influencia no comportamento, essa convivência com esse mundo. A Dani também, não sei se entrou, mas a Daniela também poderia contar convivência. Vocês todos, né, eu acho que muitos aí devem ter crianças. Deixa eu ver, eu queria saber um comentário do Lauro, ele está online, ele fala que alguma coisa que aconteceu lá na 15ª, registra que, segundo recente evento, estão decidindo no âmbito do JAIS, em parceria com o TRT15, o que é isso aqui, Lauro? Ele está aqui? Estou sim. Bom dia a todos. Bom de certo dia. modo, a doutora Ana Paula chegou a responder algumas coisas, né? Até a respeito de como se faz essa atuação lá. Mas eu creio que a competência continua ainda com os juizados da infância e da juventude, né? O que eu também vejo como motivo. É assim, desculpa te interromper, Laura. A BERT só tinha competência para questionar artista. Então, como que ficou? Nesse combinado que uma resolução conjunta de 2015 continuou nesses juizados especiais da 15ª da 2ª região, porque é São Paulo, que equivale ao Tribunal de Justiça, né, de São Paulo, continuou os outros pedidos de alvará judicial. Mas, formalmente, pelo menos o combinado ali, a partir daquela decisão do STF, é que se envolvesse trabalho infantil artístico, era a vara da infância e da juventude. Mas se for outro tipo de trabalho, é o juiz do trabalho. Não é assim que está acontecendo? Eu tenho algumas dúvidas, que eu acompanhei por algum tempo aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo teve até uma parceria muito especial, mas depois com essa decisão acabou ficando afastado, né? Os juízes daqui não estavam muito decidindo. Mas eu vi muitos juízes lá da 15ª comentando que, por exemplo, um deles falou, olha, eu nunca autorizei trabalho infantil na minha vara, porque realmente eu não vi nenhum caso desse, né? E citaram alguns exemplos de feirantes e outros trabalhos que a gente não considera como infantil, e que acaba degradando do mesmo modo. Mas eu pediria, assim, para quem tiver o conhecimento, que comentasse sobre essa competência, que acabou ficando um pouco dúbia para mim, se tem essa dispersão mesmo do artístico com o trabalho mais comum, né? E de quem está decidindo sobre isso. Me parece que, depois que a decisão do Supremo veio, ficou desse modo aí, que, a meu ver, é equivocado também. Sim, a orientação mesmo, né, porque tudo isso aí foi dado origem de um evento que aconteceu lá em Brasília. Em 2012, teve um primeiro evento da Lazen, era o presidente, né, do TST,
E ele falou que era questão de honra ele organizar aquilo ali, porque ele foi trabalhador infantil, tem até um vídeo na internet emocionante dele, presidente de um TST, dizendo dos malefícios de ter trabalhado na infância, de ter perdido a infância, de nunca ter lido um gibi, e ele chora. Então, foi muito impactante, muito emocionante, né? Isso foi em 2012. Então, de lá para cá, teve todo um envolvimento da área, né, do trabalho, tanto os juízes quanto o Ministério Público, e aí se chamou também a Justiça Estadual e ficou pacificado isso. E aí quem assinou essa resolução foi São Paulo e Mato Grosso. Agora não sei se é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. E assim estava, só que isso incomodou demais. A gota d'água foi uma proibição do juiz de São Paulo, Fábio Bretas, de um caso do Dolabella, como é? O que do Miguel Falabella. Falabella, isso. Ele foi no grupo, não foi, esse juiz, conversar com a gente? O juiz que proibiu, não? Foi outro juiz, foi o juiz da 15ª, que é quando a gente falou sobre trabalho infantil, né? Foi o... Não, o Oliva, mas foi... Não, Sandra, mas foi alguém que vocês convidaram, fora o Oliva, eu lembro. Foram vários, foram de vários. São Paulo. O Malheiros, não, o Malheiros acho que eu não levei. O Malheiros eu até cheguei a apresentar para a Gabriela, colocar em contato, não sei se ela acabou não entrevistando ele, que ele é da área do estadual. Mas tem vários juízes da área estadual, desembargadores, que entendem, claro, que isso é trabalho, que isso não é competência. É que competência é poder. Então, imagina como é que é essa competência, né? De quem é a competência. E, Sandra, Sandra, licença. E uma coisa interessante, eu não sei como que está essa questão, mas eu vou me informar para ver como que está essa questão das autorizações, porque eu estou meio alheia. Aí na sua região, né? Eu estou muito focada aqui na dissertação, porque o meu prazo está vencendo, né? Então, eu estou um pouco alheia a isso. Mas o que acontece? Uma coisa que eu achei muito interessante é que a Eliana, que é aquela colega muito atuante lá de Franca, e outros, eu não sabia disso, nos informaram que os pedidos de autorização, eles eram genéricos, porque a princípio eu falei assim, não, mas negar todos também, será que nada, nenhum tinha uma idade próxima, o lugar era... Como que será isso, né? Aí depois eu fui entender que eles pediam, não era assim, autorização para trabalhar no tal lugar, de tal hora até tal hora, com tal salário. Não, era assim, ó, a família é pobre, autorização para trabalhar, ponto. Inclusive lá em Franca, depois que a colega Eliana começou a encaminhar todo mundo para algum curso de formação, parece que ano passado foram 700 pedidos, se eu não me engano. Aí os adolescentes começaram a fazer os pedidos para ela poder encaminhar, não porque queria trabalhar, mas para ter a chance de ser encaminhado para um treinamento, sabe? Virar aprendiz, né? Virar aprendiz. Verdade. E aí, o Lucas, meu filho, está aqui, o outro, ó, para falar para vocês que tem propaganda, sim. Conta, filho, como que é? Alguns canais de criança passam propagandas de loja de brinquedo e aí mostram as novidades nas lojas. Mas quem faz a propaganda? Quem faz a propaganda? Quem participa? Às vezes tem crianças na propaganda. Olha só. Crianças vendo os brinquedos, crianças apresentando os brinquedos. Mas tem mais propaganda de aplicativo, essas coisas. Legal. Isso é na internet ou é na televisão? Na televisão. Entendi. Em qual canal você assiste? No Globo. No Globo. Canal fechado. Tá bom, muito obrigada, viu? Muito importante seu depoimento, que a gente queria saber, faz tempo que a gente não assiste, eu aqui, minha filha já tem 19, faz tempo que eu não assisto. Obrigada, viu? Muito bom, obrigada. A Camila comentou que achou ali Memórias de um Gigolô, é verdade, esse foi o episódio que o Miguel Falabella dirigiu, e aí na estreia, então eles não conseguiram o alvará, a criança, eram duas crianças, já estavam treinando, era a história de um gigolô, né? Ele era um garoto que foi criado dentro de uma casa de prostituição e que virou um gigolô, olha o conteúdo da peça. E aí essas crianças estavam ensaiando, então foi a prova de que começa a exposição antes da estreia. Então eles estavam ensaiando e aguardando o alvará não saiu. Aí uma semana antes da estreia ele se manifestou muito revoltado com o juiz, disse que o juiz queria chamar atenção, imagina, o juiz protegendo, aplicando a lei.
Aí ele ensaiou lá um adulto para substituir, sei que estreou a peça, só que no dia da estreia ele colocou as duas crianças com um X preto na boca, tem várias fotos aí. Censura, a Justiça Trabalhista Brasileira de São Paulo está censurando uma obra artística. E é isso que ficou na imprensa. E ele estava fazendo só o seu trabalho, o juiz. E depois essas notícias chegaram lá no STF, que aí que concederam uma liminar individualmente, acho que foi o Marco Aurélio concedeu individualmente, depois que foi para o plenário, que mantiveram essa decisão de que esses alvarás deviam ser emitidos pela vara da infância, porque o juiz do trabalho, enfim, não era competente. Mas aí ficou, então, a resolução mantida para essas outras áreas. E o combinado é que não é para autorizar, porque a lei proíbe. Então, o que eu acredito que está acontecendo nesses GEAs, nesses juizados especiais, é a proibição. Quando chega lá um pedido, se encaminha para aprendizagem, se encaminha a família, né, para dar um apoio. Por que essa criança está tendo que trabalhar antes da idade mínima de 16 anos, né? Então, tem mais de 14 aprendiz, tem menos, não é para trabalhar, né? Vamos encaminhar para assistência social. É isso, fazendo o trabalho que tinha que ser feito por todo mundo, né? Toda essa rede. Inclusive pelo o juiz estadual. Esse escândalo apareceu envolvendo o juiz estadual porque teve um levantamento em cima da RAIS, que é um relatório, enfim, que as empresas têm que mandar, e aí um funcionário, Luiz Henrique é o nome dele, ele lá do Ministério da Economia, agora, ele me cedeu essa base de dados dele, que ele fez um levantamento para ver o que as empresas declaravam que tinham de trabalho infantil. E aí apareceram em vários segmentos. E a gente foi atrás para ver se aquele juiz sabia que quando ele autorizou de forma genérica, porque era uma família pobre, ele autorizou, o juiz estadual, né, em 2000 e pouco, ele autorizou e ele sabia onde estava o menino trabalhando, que era caso, por exemplo, de lixão. Então tinha juiz que autorizou, mas eu não tinha a menor ideia que o menino ia trabalhar, nesse caso não era lixão, mas o caso que eu acompanhei era um lava rápido, que tinha tido já acidente com um adolescente, tem acidente fatal. Gente, um absurdo. Então é isso, por causa dessas autorizações genéricas e que não tinha sido verificado em que trabalho que ele ia fazer. E aí eu fui falar com o juiz também, que tinha autorizado um caso aqui em São Paulo, ele deu um murro na mesa, falou, doutor, eu estou preocupado com crianças que não têm pai e mãe, esse aqui o pai e a mãe autorizou, está pedindo, eu vou... Enfim, sabe, aquela visão, às vezes, dos próprios juízes, de que cada um que cuida do filho que tem. Só que tem lá na Constituição, não é obrigação da gente, sociedade, da família, do Estado. Então, como assim, né? O que mais? Os dados do curso, tá bom, Camila. Eu pus um link lá no... sim, tá no site da Andi, mas eu pus o link aí no nosso grupo aqui. Que aí tá aberta a inscrição até dia... acho que acabou a bateria do meu celular. Tá aberta a inscrição até dia 1º de julho, para fazer. Vocês que são do Sistema de Justiça, as vagas são para vocês. Já estava lotando. No primeiro dia já entraram 200 pessoas se inscreveram. Aí o Vite falou, Sandra, que sucesso, tem uma demanda reprimida. Eu não sei em quanto está. Não sei se tem limitação de vagas, porque é online, né? Não sei. Mas participem, está muito bem feito. E o que mais me motivou foi esse encaminhamento para a mudança da realidade. Né? Enfim, é muito motivador você fazer uma coisa que é para instrumentalizar e para... dar poder para essas pessoas tão bem instaladas nessas várias instituições, fazer por merecer, fazer para valer a lei, né? Porque, enfim, nas suas várias esferas, como mudar aquela situação. E até chamar o próprio empresariado, né? Porque eu acho que o bom empresário, ele quer respeitar a lei, ele quer proteger. Alguém comentou, né, que tá fácil, pega a criança tem que respeitar, enfim, a duração daquela exposição. Criança tem mais o que fazer, criança tem que brincar, daqui a pouco a infância passa. Então, eu vi relatos que o artista famoso chegava para gravar o comercial, ficava 10 minutinhos, gravava e ia embora. E a criança e a família, né, a acompanhante responsável, ficava lá das 8 da manhã até as 2 da tarde. E nem sempre tinha lanche. Então, é um absurdo. Eu falava, meu Deus, a criança perdeu a aula, ficou das 8 às 2, aí que chegou o artista famoso, está invertido. Né? A criança que tinha que ficar 10 minutinhos, gravou, vai embora. Então, enfim, tá fácil desse jeito, né? Para quem usa essa mão de obra e que vende tanto, que chama tanta atenção, valoriza o produto quando se coloca uma criança para atuar, porque elas encantam, elas são incríveis. Que mais, gente? Peraí, a Ana Paula passou para a Camila, o que é esse Docs?
Mas eu acho que não era isso que ela estava pedindo. Ela estava pedindo a inscrição para o curso da Andy, Ana Paula. É isso que você pôs aqui? Ah, que rápida. Já se inscreveu? A Ana? A Ana e a Camila vão participar. Que bom. Porque eu estou achando que esse Docs é do nosso curso, desse que a gente está fazendo, dessa nossa reunião. Acho que a Camila está perguntando do curso para discutir a proteção dos direitos da infância mediante os meios de comunicação, não é? O Felipe está dizendo que é doc do curso mesmo. Ok. Sim, vou mandar os slides. TikTok é para fazer coreografia? Então, estão falando de criança no TikTok. Deve ser para os dotes artísticos, né? Para dançar. Ah, você tem? Ana Paula tá. Eu vi que você tá 3 filhos, gente. Eu tenho que ter, que é o jeito de controlar, porque é tudo no meu celular, que eles não têm celular, né? Deixa eu registrar minha presença hoje aqui. Gente, quem mais assume grupo? Não sei se eu estou fazendo a presença aqui, estou marcando a presença. Eu acho que estamos chegando mais para o final já, né? Eu acho que hoje a gente já conseguiu, né, a quarta apresentação. Daí, daqui 15 dias, a Patrícia, que vai fazer um estudo não comparado, né, Patrícia? Se você quiser, não sei se a Patrícia está aí, Patrícia Helena, falar um pouquinho de como vai ser, porque é uma apresentação sobre a Itália, né? Eu estou aqui, eu não sei se eu conseguirei no dia 7, porque a minha ideia era fazer um recorte, assim, da questão se tem legislação e como é que é a visão. Então, eu não sei se eu conseguirei no dia 7, mas eu vou tentar para fazer no dia 7, porque eu queria fazer um panorama, né? Para vocês falarem, eu queria mostrar como vocês falaram na Itália. Então, eu não sei se eu conseguirei no dia 7, mas o meu objetivo é fazer como se fosse como direito comparado mesmo, a minha ideia. Seria dia 6, né, Patrícia? Que é na segunda-feira. Então, dia eu não 6. sei talvez eu tenha que pedir uma prorrogação. Será que é o tá. Não, só para saber, mais ou menos. Não, já está, né? Para mim está agendado dia 6. Isso mesmo. Mas talvez o que a gente possa fazer, Patrícia, então, é antecipar uma das palestras, um dos convidados, né? A gente tem alguns convidados, inclusive o Instituto Alana, né? Não sei se eu posso trazer um convidado. Isso, Sandra. Então, você acha que dá, Ingrid, para, se eventualmente a Patrícia quiser mais um tempinho, a gente chama o Instituto Alana para falar? Tá, eu tinha comentado com elas no dia 20, elas tinham confirmado. Eu posso tentar ver com elas, na verdade, se no dia 6 elas têm essa disponibilidade também. Ou seria melhor para você? Seria ótimo para mim se eu pudesse trocar, gente, porque eu estou tentando, porque como não é minha área de concentração de pesquisa, eu estou tentando fazer uma outra, juntar os dois, então está um pouco mais difícil para mim. E eu gostaria então muito. Tá bom. Sem problemas, Patrícia, eu vou ver com elas então. Acho que, Sandra, a gente só conversa então com as palestrantes e aí depois a gente manda uma mensagem no grupo antecipando para o pessoal se preparar, para trazer perguntas para elas, enfim, a gente passa um currículozinho delas, aí elas já vêm preparadas também para conversar um pouco com o grupo. O que você acha? Ótima ideia. Ótimo. E mesmo se não der certo o pessoal do Instituto Alana, a gente tem também convidado youtuber. A gente está vendo aqui de falar com mãe e adolescente que é youtuber há algum tempo, com milhares de seguidores. Enfim, então vão pensando aí que basicamente o que eu quero saber delas é que conte como que é o dia a dia, qual é a experiência, né? O que conta dessa experiência. Acho que é importante até pensando nessa coisa além da lei, né? A gente realmente a vida prática. Sim. Sandra, como você falou, né? Às vezes a pessoa cresce nesse trabalho, então a gente tem que também mostrar esse lado, né? Claro, para saber onde está o aspecto positivo e como preservar esse aspecto positivo. Né? Como manter, como organizar esse segmento para que seja protegido isso e evitado todo o restante que a gente está mais preocupado, né? Muito bom.
Então, tá bom. Então, vai ser incrível a próxima semana, o próximo encontro, daqui a 15 dias, a gente só não sabe direito se vai ser Instituto Alana, se vai ser Patrícia, ou se vai ser uma mãe com uma filha. É provável que seja um convidado, gente, eu peço. E parabéns, viu, Sandra? Obrigada para nós, né, grupo? Nossa, é isso aí. Foi corrido, mas é que o tema ajuda, né? O tema é que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. A gente está em final de semestre, eu sou professora de uma disciplina chamada Direito dos Vulneráveis, que entra também, né, o ECA, também Direito do Trabalho, enfim, quem dá aula aqui do grupo sabe que está uma loucura essa semana, está acabando o mês, mas deu tudo certo. E aí coincidiu, então, a publicação desse artigo, que era uma entrevista que eu tinha dado há algum tempo, que saiu na sexta-feira, sabe que demorou 2 semanas para publicarem, porque a Google não se manifestou. Deram, né, enfim, mandaram as perguntas, eles não responderam, que era justamente para saber do que estava sendo prometido, dessas mudanças. Então, alguém perguntou aí nos comentários, né, se isso já tinha sido levado para a Google, de não estar respeitando a lei nacional. Eu sei que ele sequer, enfim, deu atenção para responder as perguntas do jornalista para sair essa matéria. Então, foi ouvido só, acho que entrevistado uma psicóloga, uma ONG, o próprio Instituto Alana e a mim, por conta desses estudos aí nesse período. Ok, Olivia. Deixa eu só perguntar uma coisa para a Olivia. A gente pode dar sequência nos nossos encontros normalmente, né, em julho, para finalizar, né? Acho que lá no grupo o professor fez uma votaçãozinha rápida de que a princípio não teria problema. Eu, particularmente, acho que a gente devia entrar de férias aí para garantir o nosso direito ao descanso. Mas, pela maioria dos votos, pelo que eu entendi, foi decidido que a gente vai continuar tendo encontro. Então, a princípio, sim. A não ser que, enfim, depois tenha alguma intercorrência, mas acho que a princípio, sim. Olivia, a gente não se opõe, né, gente? Ainda mais que a Patrícia quer ser a próxima, porque, se vocês pensarem, é só um encontro, né? O encontro de julho é só um, não é isso? Dois. Seria dia 6 e dia 20, né? Um com convidados e outro com a Patrícia. Na verdade, eu acho que talvez vocês possam até meio que ditar essa dinâmica. Se acharem que, por exemplo, semana que vem fica apertado para fazer a apresentação e a palestrante também não pode, qualquer coisa a gente dá aí umas 2 semanas e volta em dia 20, por exemplo, não sei. Fica um pouco a critério de vocês também. Uma boa ideia. Porque se não tiver, assim, se não der certo de apresentar e nem der certo a palestrante, aí também não tem muito porquê, né, fazer a reunião semana que vem, não, 15 dias. Uhum. Ah, tá, para ter um espacinho ali. Né? Vocês que sabem, na verdade. Foi uma coisa equilibrada, né, até que a sugestão que a Olivia está dando, porque assim descansa um pouco e também coordena, que você já marcou para o dia 20. E eu fico para o próximo. Tá bom, pode ser, gente, eu estou de acordo. Pode ser, Eu também estou de acordo. Uhum. Então, você já tinha agendado para o dia 20, e eu fico para outra quinzena. Certo, então a gente não teria a apresentação do dia 6. O próximo encontro seria dia 20, diretamente com a Patrícia. E depois no dia... É a convidada, não é? Parece que ainda... Ou é a convidada, desculpa. E dia 3 de agosto a Patrícia. Isso, tá. Então dia 20 com as convidadas, tá. Isso. Que já está confirmado, né? Que já é a data que ela já... não precisa mexer, tá bom. Então tá, dia 20 de julho os convidados e dia 3 de agosto a Patrícia. Isso. Ai, muito obrigada. Imagina. A gente está decidindo aqui que nós está correndo risco, tá? Como o professor Guilherme não está presente, enfim, a gente fala com ele lá no grupo, acho que ele vai se opor, mas enfim, se ele tiver alguma oposição, a gente reformula essa... Sim, lógico. É só assim, só a princípio, né? Só conversando sobre as datas, mais ou menos. Isso. Combinado. Acho que é isso, então. Muito obrigada. Até mais para vocês. Parabéns. Parabéns mais uma vez. Parabéns, pessoal. Foi ótimo, viu? Valeu, obrigada. Obrigada, Camila.
Parabéns, Sandra, pela exposição, hein? Muito Obrigada, legal. Mauro. Naldo, liga um pouquinho o vídeo, eu não conheço você, eu estou vendo você tão participante lá no grupo, você pode, tirou o pijama, está trabalhando. Você é juiz ou advogado? Não, eu sou analista do tribunal e conciliador aqui do Sejusc-Sul. Poxa, você vai participar do curso? Da Sim, onde? sim, eu acabei de fazer, estou terminando de fazer a inscrição lá, agora que pelo link que a Camila passou aqui, que você... Olha, eu fiquei assim, a gente ficou dando graças a Deus, que o negócio seguiu, né, veio de um outro governo. Opa, sumiu sua voz aqui. Então, pegaram áreas realmente que tem tudo a ver, né? Essa coisa de classificação indicativa. Eu lembro de uma época, eu não sei quem que pôs na televisão, o seu filho não está preparado para ver tudo. Então, são realmente temas bem sensíveis, né? Que a sociedade precisa fazer alguma coisa, né? Porque não adianta, enfim, Verdade. do jeito que está estabelecido, ninguém está dando bola, ninguém está dando importância, né? E que futuro é esse que a gente está preparando? Ah, obrigada por aparecer. Agora eu já te reconheci. Se te encontrar na rua, algum evento. Ah, não, verdade. Você participando. Eu creio Você é do que TRT? Sou do TRT aqui de São Paulo. Eu estou lotado lá no Sejusc-Sul. Daqui a pouquinho a gente começa as mediações aqui às 14h, né? Bacana. Mas eu fico imaginando, né? E eu nunca peguei nada de trabalho infantil, né? Porque é muito difícil, não vem, na verdade, né, pra gente. Muito difícil. Mas eu fico imaginando, eu gostei muito dos relatos que teve. Você participou do encontro a semana retrasada, parece que foi o passado, lá na EJUD 15? Não. Foi muito legal, com a apresentação do Dr. Oliva. Eu acho que a Ana Paula até participou lá, né, Ana Paula? Se ela estiver presente ainda. Está gravado? Isso, teve umas exposições muito legais. Inclusive, ela referiu até a juíza lá de Franca, né? Tem uma juíza também de Jundiaí que apareceu e falando dos relatos deles, né? Inclusive lá na região de Fernandópolis teve até umas grandes empresas para os menores aprendizes que fizeram um projeto muito legal com a parceria do Ministério Público, né? Isso assim eu acho muito importante porque vai influenciar tudo isso. Que diferença, né, de autorizar ou não autorizar? Essa não é a discussão. Não é para autorizar, mas também não é para deixar o Léo, né? Eu não autorizo e ele vai de qualquer forma trabalhar. Tem que resolver a questão, né? Encaminhar. E outra coisa, né? Algumas profissões, né? Que nem esses musicistas de alto padrão, né? Eles têm que começar com 4, 5 anos de idade, né? Senão eles não vão desenvolver o pleno potencial deles de poder saber tocar um violino, essas coisas, mas tem que ser muito bem Será que medido, música né? Eu sei que ginástica artística é verdade, que tem, né, uma habilidade física do corpo, Sim, que é, que é o auge. Agora, eu não sei se de música também acontece isso, sinceramente eu não sei. Mas... parece que para alguns instrumentos, sim, tipo o violino, né, por exemplo. Né? Tem que começar cedo. Então, a experiência artística, enfim, algumas coisas que eu escrevi era assim, pode ser positiva ou não, né, seja ela profissional ou amadora. A grande diferença é que quando você faz uma escola de música, uma escola de teatro, se você está com febre, não está querendo ir, pai, mãe, vai deixar ficar em casa. Então, a exigência extrema, a disciplina extrema pode ser prejudicial se não for trabalho. Né? Agora, a grande diferença é que não tem um contrato, na verdade, você está pagando aquela escola. Então, se você vai ou não manter, né, é diferente de você ter um contrato, tem uma peça para ser feita, e vários relatos eu ouvia de pais que faziam os filhos fazer um espetáculo musical. E aí falava, nossa, às vezes eu tenho uma dor de tirar da casa, não está bem, não está, e tem que ir, tem vontade, tem multa. E é um trabalho, tem um monte de gente lá esperando aquela pessoa que é mais um elemento para, né, para produzir aquela obra coletiva, né? A arte é muito obra coletiva. Seja né, um musical, você falou dos artistas que tocam. O doutor Felipe, até no bate-papo aí, até referiu também a questão dos jogadores de futebol, né? Que algumas categorias, né, profissionais, né, tem que ser desde cedo para desenvolver também, né? Certamente menores de 18 anos, né? E muitas vezes naqueles grupos de base são descobertos com tenra idade, né? Agora, até pela nossa cultura, né, na mais variada das vezes, é até uma aptidão deles. Eles mesmos gostam de fazer essa participação. É algo prazeroso, né? O que não pode acontecer é o que houve lá no Ninho do Urubu, por exemplo. Né? No Flamengo, né? Tragédia, assim, imensa, né? Então, do futebol. Pois é, né? Aquilo lá de mantê-los em alojamento em condições totalmente inseguras e acontecer aquela tragédia lá, né? Do ano passado. E um time rico, né? E um time rico. Pois é, de um time rico, né?
Então, na Lei Pelé, que até mudaram agora, né, teve alguma mudança aí na Lei Pelé, alteração, mas na Lei Pelé prevê o jogador atleta aprendiz, e a partir de 14 anos, assim como o aprendizado. Então, com menos de 14 não tem previsão. E muitas vezes acontece, mesmo nesse caso do Flamengo, tinha relatos dos que morreram, que eles foram antes, foram com 13 anos, com 12 anos, morar longe dos pais, nesses alojamentos de time, tudo errado, não tem previsão, não pode. Verdade. Né, a Isa de Oliveira, não sei se ela participou desse evento na 15ª, ela sempre está presente, ela é da diretora-geral, secretária-geral daquele Fórum Nacional de Educação do Trabalho Infantil, então ela é contra que se autorize, já que a Constituição ela não fala nenhuma exceção, só fala no aprendiz a partir de 14, ela é contra essa autorização para fazer novela, ela acha que é um jeito desses folhetins retratarem sem criança, sem adolescente, e põe esse pessoal que quer ser artista para fazer escola. E aí, quando estiver na idade de trabalhar, vai trabalhar com isso. Mas ela, sabe, questiona até que ponto realmente está sendo proveitoso, porque esse brincar livre, essa coisa sem compromisso, não está muito afim. A gente, quem convive com criança, sabe que eles são muito instáveis, muito inconstantes. E quando você tem um compromisso, né, até a gente que é adulta, às vezes, sofre muito para fazer o que se comprometeu a fazer, né? Imagina uma criança que pode errar, né? Ser criança, ser adolescente, é poder errar, é não ser cobrado como um adulto, né? Porque isso é trabalho, claro, os diretores sabem bem que é trabalho, os pais também sabem. Então, quem devia proteger, vira-se contra, cobrando, é o que mais pressiona. Então, por isso que esse assunto é tão dinâmico e tão desafiador. O que fazer? Verdade. Obrigado pela atenção e informação. Se o doutor Felipe quiser participar, ele até referiu um caso de uma sobrinha dele, né? Se ele quiser falar. É mesmo? Aproveita, estamos só mais... Doutor Felipe, fica à vontade aí. Nem sei quem está gravando, mas alguém que está online ainda, né? Ah, não, eu acho que é o Olivia. A gravação está ocorrendo. Não, ele referiu, não sei se... Não, ele está só ouvindo, mas eu só queria referir que é interessante, porque tem que ser casuisticamente, né? Ele mesmo disse, ó, tinha uma sobrinha nossa, que era criança, né? Tem a infância. Mas, em razão da exigência, do rigor nos treinamentos, a família tirou ela da ginástica artística. Uhum. Então, é caso a caso mesmo, né? Uhum. Você viu que está prejudicando a criança, tem que valorizar a criança, que é fundamental, né? É verdade. Você sabe que tem nesse mesmo vídeo, eu não sei, foi naquele mesmo evento do Dalazen, do trabalho infantil. Agora, foi até no painel que eu participei, que tinha uma abertura com um jogador de tênis. E ele falava que ele, né, sempre foi jogador de tênis desde pequeno, e aí a vida toda, quando você foca, então é atleta de alta performance, que essa é a diferença, né, quando se exige, seja uma ginástica olímpica, ou ele era jogador de tênis, desde pequeno começou. Então ele falava que toda vez que ele sentava na mesa para falar com os pais, era em torno disso, dos jogos, das viagens para jogar, quando ele ia numa festa com os amigos, ou mesmo com os familiares, todo mundo só perguntava isso, e como é que está o campeonato? Então fica tudo girando em torno daquilo. E ele é uma criança, ao mesmo tempo, né? Criança não tem que ter essa coisa mais dispersa e mais geral, os assuntos de criança, mas ele não tinha, então ele contava isso, ele falava, nossa, então ele jogava, primeiro era, né, de forma livre, mas depois virou realmente, ele foi federalizado, né, que fala, federalizado, não lembro, que aí ele é registrado na Federação Paulista e tal, e aí virou cobrança, e aí tinha patrocinador, enfim, e aí mudou tudo. E lógico, aí depois quando ele resolveu, não sei qual é a idade, 14, não, 18, 19, ele resolveu parar. Então foi todo um problema até psicológico, porque que decepção que eu vou dar para o meu pai investiu tanto em mim para eu fazer isso. E às vezes é um investimento em prejuízo dos outros irmãos, porque geralmente um pai, né, ou a mãe dedica muitas horas, muitos dias para tornar possível aquele sonho daquele filho, que às vezes nem é tão sonho assim, mas mesmo, né, considerando que seja o sonho de um filho. E os outros ficam, né, enciumados, enfim, ficam menos prestigiados, porque tem toda uma dedicação daquele adulto que tem que acompanhar. É bem interessante. Tá bom, gente, vamos tocando a vida, né, então boas férias rápidas aí de de um mês, né, praticamente, a gente volta dia 20. Obrigada pela presença de todo mundo, e a gente se fala. Me deem notícias, Lauro, me dá notícias do curso, eu quero saber o que você está achando. Nem sei quando vai começar, depois você conta. Semana que parece que é 20 de julho. 20 de julho? Ah, então já vai ter... Ah, no mesmo dia? Eu li rapidamente, que eu lembrei. Nossa,
Tomara que não seja no mesmo horário. Avisa depois, se for no mesmo dia horário, a gente muda, para não entrar em conflito. Olhei por cima também. Não, desculpa. Não, o envio que é dia 1º de julho. Eu acho que é comecinho segunda quinzena de julho. Não lembro a data certa. Eu sei que o limite é até 1º de julho para fazer a inscrição, né? Justamente, é isso mesmo. Tá ótimo. Então tá bom, gente. Tchau, tchau. Prazer, Laura. Até logo a todos. Tchau, tchau. Tchau.